Há 33 anos, Cruz Vermelha realiza trabalhos sociais aqui na cidade. Prefeitura realiza audiências públicas para discutir plano diretor. Poupa Tempo de Jacareí, agora em novo endereço. Notícias, informações e prestação de serviço, a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, mais uma terça-feira começando, e para você ficar bem informado aqui no nosso telejornal matinal da TV Câmara, hoje vamos falar sobre a feira literária, vamos falar também sobre a ordem do dia da sessão de amanhã e começamos nosso jornal, como sempre, com o giro de notícias, com os destaques aqui da mídia local e também de sites públicos. Temos aí o Diário de Jacareí, Instituto Federal de Educação, oferece inscrições para o processo seletivo 2019. Ontem o professor Wagner esteve com a gente aqui, falou um pouquinho sobre os cursos, as ofertas, e aí está o e-mail para você ter mais informações, estudeaqui@ifsp.edu.br, www.ifsp.edu.br, Instituto Federal de Educação, campus de Jacareí. Leilane, tem oferta para cursos de tecnologia, né? São os integrados com o ensino médico e também os subsequentes ao ensino médico. Ao ensino médio. Então, quem tiver interesse, as inscrições vão até dia 20 do mês que vem, dia 20 de novembro. Então, quem é interessado aí na área de tecnologia, fique atento aí ao prazo de inscrição. 20 de novembro, então, fique atento, cursos gratuitos, Instituto Federal de Educação, Instituto Público de Ensino Técnico e Superior aqui na nossa cidade. Próximo destaque, o Jornal Vale. Após revés, Defensoria já prepara novo recurso contra a reintegração. Manchete diz respeito lá à ocupação Quilombo Coração Valente. A Defensoria Pública já estuda entrar com um novo recurso no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, para tentar evitar a reintegração de posse da ocupação aqui em Jacareí. Na semana passada, o STJ negou o primeiro recurso da Defensoria e, com isso, manteve válida a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a desocupação do terreno. Ainda cabem recursos e a Defensoria já estuda entrar com um novo pedido. Bem, próxima, Agência Senado, privatização de empresas de energia está na pauta do plenário. O projeto de lei da Câmara abre caminho à privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras na região norte aqui do nosso país. De iniciativa do Poder Executivo, o projeto tem o objetivo de despertar o interesse de investidores por essas empresas. E esse é o tema da pauta de hoje lá no Senado Federal. EBC agora, a Agência Brasil, apenas 3,3% dos estudantes brasileiros querem ser professores. Índice dos que querem trabalhar na educação básica cai para 2,4%. A notícia aí após ontem, o Dia do Professor. O estudo elaborado pelo projeto de interdisciplinaridade e evidências no debate educacional, que é um projeto aí ligado ao Ministério da Educação, mostra que a carreira docente não atrai os alunos de melhor desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Isso aí, não há muito interesse aí pela carreira do magistério. Bom, após o nosso giro de notícias, vamos falar agora sobre a Câmara Municipal de Jacareí. Amanhã temos sessão ordinária, temos 2 projetos aí inscritos na ordem do dia para debate, apreciação e votação dos vereadores. Para falar sobre eles está conosco aqui o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton. Bom dia Leilane. Bom dia a todos. Então, 2 projetos. Vamos começar pelo primeiro, que é o retorno do projeto da semana passada, né? Pela segunda vez, né? Terceira vez Foi agora. adiado, não chegou a ser votado, né? Isso, foi adiado pelo uma ideia do Arildo, né? Pediu esse adiamento para que pudesse ser discutido, tivesse mais discussão a respeito dele. Vale lembrar que esse projeto já está aqui desde julho desse ano. Aí tá aí, ó. Ele entrou na tramitação na Secretaria Legislativa em julho desse ano. Então já faz aí mais ou menos 3, 4 meses, né? E agora, eu acho que dessa vez, agora os vereadores vão ter que declarar aí favorável, ao contrário a esses decretos aí que a gente está vendo aí na tela, que tratam respectivamente aí, né, esse 299 e o 300, especificamente 2001 e 2006, das contas do Marco Aurélio, das contas da Prefeitura,
e o 377 e o 378, respectivamente aí 2011 e 2012, que são referentes às contas, o julgamento das contas do ex-prefeito Hamilton Motta, né? Então aí vamos ver agora, quem sabe dessa vez não tenha mais adiamentos. E na verdade existem aí, só pra gente já falou muito sobre esse tema aqui, né, no Bom Dia, mas só para lembrar que existem dois pontos de vista a respeito desse decreto da mesa. O primeiro deles, que é o que os autores defendem, é que depois da tramitação da ADIM, que foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça em 2016, a Câmara alterou a lei orgânica no ano passado e, portanto, ela precisa fazer esse projeto, eles precisam ser, esses decretos precisam ser revogados para que passem pela discussão no plenário, né? Coisa que não foi feita nesses anos aí. Esse é o entendimento dos autores. Agora, já o outro entendimento, por outro lado, é que, ok, alterou a lei orgânica, mas que isso passe a valer, então, daqui para frente. A partir da alteração. A partir da alteração, não retroagindo. E essa é a discussão. Então tem esses dois pontos de vista a respeito desse mesmo assunto e que com certeza vão ser levados mais uma vez para o plenário amanhã na ordem do dia. Recapitulando tudo, Rodrigo, né? São 4 contas, 2 do Hamilton, 2 do ex-prefeito Marco Aurélio. Elas foram aprovadas por decurso de prazo, ou seja, elas não foram apreciadas pelo plenário da Câmara e aí isso manteve a decisão lá do tribunal em relação a elas. Com essa mudança que você está falando, abriu a possibilidade que a Câmara aprecie essas contas que passaram, elas voltem ao plenário e a Câmara, os vereadores dessa legislatura, vão decidir se elas são aprovadas ou não. Resumindo a ópera, seria isso que está em jogo amanhã? Isso, é isso mesmo. É isso aí, porque, na verdade, como a alteração foi feita na lei orgânica, foi feita no ano passado, até então o decurso de prazo era válido. Ela era válido, era viável. Então, não há nada de irregular, de ilegal no que tange à tramitação na Câmara desses 4 decretos. Porque o decurso de prazo fazia parte da lei orgânica. Passou a não valer a partir do maio do ano passado. Então, essa é a discussão. Pô, mas se antes era válido e passou via decurso de prazo, qual é o problema? Aí o entendimento contrário é de que não, porque se agora nós estamos julgando, se há contas erradas e a lei orgânica foi modificada, então é preciso olhar para trás e ver todo aquilo que não foi convalidado por essa decisão do Tribunal de Justiça. E não só dos 4 anos, né, dos 2 prefeitos, teria que rever outras coisas. Então, na verdade, são apenas esses 4 decretos que passaram pelo decurso de prazo. Via decurso de prazo. Não existem outros. Rodrigo, aprovando isso amanhã, caso seja aprovado, essas contas vão vir para o plenário, aí tem um prazo de 60 dias para apreciação das contas, incluindo aí a defesa, né, dos ex-prefeitos. Isso trancaria a pauta da Câmara também. Não poderia votar mais nada até que isso seja votado? Não necessariamente. Não. Não pode passar os 60 dias. Não pode passar os 60 dias. As contas, é isso que você falou. Esse processo da defesa, da manifestação da defesa, né, dos advogados, tanto do ex-prefeito Marco Aurélio quanto do ex-prefeito Hamilton, eles têm o dever e têm o direito de se manifestar, de colocar os seus apontamentos, da mesma forma que foi colocada nesses anos aí. Apesar dos processos terem sido subordinados via decurso de prazo, existiu também defesa, né? Lá nos processos, se a gente tiver curiosidade de olhar, tem lá as manifestações de defesa, os argumentos que foram utilizados para que contrários às manifestações do Tribunal de Contas, né? O prefeito explicando o que aconteceu naqueles anos, por que a execução fiscal aconteceu da forma como aconteceu, ele explicava. Então tudo isso vai voltar à tona de novo, só que agora no plenário, com os vereadores ouvindo tudo isso e podendo aí sim deliberar em consenso, em conjunto. Entende? Mas é só a partir dos 60 dias, eles têm o prazo de 60 dias para analisar. Então vamos pegar esse final desse ano legislativo de 2018, provavelmente, né? Sim, porque a gente tem a última sessão aqui ordinária na segunda semana de dezembro. Bom,
Bom, tá aí, a gente tem mais um projeto, uma sessão solene, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Rodrigo. Um movimento internacional humanitário que conta com a solidariedade de quase 100 milhões de voluntários em todo o mundo. Estamos falando da Cruz Vermelha. E nossa equipe foi até a entidade aqui de Jacareí para conhecer um pouquinho do trabalho que é realizado por eles. Empatia, capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Esta é a principal missão da Cruz Vermelha, que em 33 anos de trabalhos aqui em Jacareí, já arrecadou mais de 300 mil peças de roupas. E não para por aí. Olha quantas outras estão embaladas para serem distribuídas e fazer a diferença na vida de tantas famílias. E as doações não ficam restritas às peças de roupas, não. A Cruz Vermelha tem esta sala aqui, exclusiva para remédios. É uma verdadeira farmácia comunitária. Mas para ser beneficiado, é necessário ter receita médica e a renda familiar ser inferior a 2 salários mínimos. Olhando assim, pode parecer que é muita coisa, né? Mas a demanda é grande. Aqui, a solidariedade ultrapassa as limítrofes do município, em caso de enchentes ou catástrofes, como a que aconteceu em São Luís do Paraitinga, no ano de 2010, e que devastou a cidade inteira, e a tragédia do município mineiro de Mariana, em 2015, quando muitos donativos foram destinados para essas regiões. Por isso, se você tem aquela peça em bom estado e que já não usa mais, ou pode colaborar com remédios que muitas pessoas não têm condição financeira de comprar, traz para cá, não importa o dia, a época do ano. O importante é fazer a diferença na vida de alguém, assim como faz o seu Filemon, a esposa dele e as filhas, há 10 anos. A gente faz tudo isso aí porque a gente vê a necessidade das pessoas, né? Então a gente, em vez de jogar fora, né? A gente pega e vai guardando, e quando junta um monte de coisa, a gente pega e traz para cá. Além de pessoas como ele e a família, há aqueles que dedicam parte de seu tempo para ajudar o próximo de uma outra maneira, por meio do voluntariado. Atualmente, a Cruz Vermelha de Jacareí conta com 27 deles. A Ana Luísa é uma delas. Estar aqui, como ela mesma diz, é um aprendizado diário. Você precisa se colocar no lugar dos outros, porque um dia pode ser você. E mesmo que não seja você, por que não ajudar? Se tem uma pessoa ali, se você pode, por que não fazer isso? O vice-presidente da instituição, seu Ivan de Carvalho, disse que a população é bem solidária, sempre chega doações e ele aproveita para deixar uma breve, mas inspiradora mensagem. É ajudar as pessoas sem ver a quem, né? Tá aí, olha, nunca é demais reforçar, né? Caso você tenha alguma doação, seja de roupa, sapato, medicamentos, cadeira de rodas principalmente, ou armação de óculos, encaminhe essa doação até a sede da Cruz Vermelha aqui em Jacareí. Fica ali na Avenida Pensilvânia, 645, no Jardim Flórida, e funciona sempre das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Vamos voltar aqui e falar com o Rodrigo então. Rodrigo, esse primeiro projeto aí que vai dar o que falar. Temos mais um projeto também, vou pedir para a produção colocar aí na tela para a gente. O segundo projeto da ordem do dia de amanhã, a produção está aí, instalação de banheiros nos pontos de descanso nas linhas municipais e intermunicipais de ônibus, autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Também é um projeto que já está há um tempinho aí tramitando na Câmara. Nos pontos finais, né, essa ideia do Paulinho é de colocar esses banheiros, esses sanitários, nos pontos finais, onde o ônibus para e faz o retorno, né? Ele pararia por um tempo lá para o descanso do motorista, do cobrador, e aí faz o retorno e volta. E seriam nesses locais a instalação desses sanitários. Na verdade, a ideia do Paulinho esse projeto, ele quer suplementar uma lei federal, aplicando essa lei federal aqui em Jacareí. É uma lei federal número 13.103 de 2015. Na verdade, ela fez uma alteração na Constituição, no quesito da CLT, né? E essa lei ela passou a vigorar desde então. Mas isso no âmbito federal, você precisa que os municípios e os estados eles suplementem essa lei para poder aplicar.
né, via decreto, via projeto de lei, como esse agora do Paulinho. Então ele quer trazer esse dispositivo que foi alterado lá na CLT para Jacareí. Isso já existe lá na CLT. Só que na CLT, a questão que está colocada nessa lei federal é a questão apenas do motorista. A lei ela se refere apenas à função de motorista. O Paulinho ele apresentou uma emenda nesse projeto de lei que ele incluiu o cobrador nesse benefício, nesse direito. Uhum. Só que aí um apontamento do nosso aqui departamento jurídico diz que não, que olha, para esse caso não vale para o cobrador, apenas para o motorista. Se essa emenda, portanto, estaria inconstitucional. Claro que ele pode rever essa situação, enfim, é uma questão apenas de retórica nesse caso. E um outro apontamento também colocado pelo jurídico nesse caso é que no projeto de lei o autor ele não especifica qual é o órgão responsável por essa execução, por essa medida. Se vai ser a prefeitura ou se vai ser a concessionária do serviço, que é a JTU. Então o jurídico também coloca essa questão, essa necessidade de se colocar no projeto de quem é a responsabilidade, né? Se vai ser da prefeitura ou se vai ser da JTU. É claro que isso também é uma outra medida que também é passível de discussão e de alteração também na hora, ali na discussão do plenário. Enfim, ele pode apresentar uma emenda também e alterar, e também essa emenda que ele colocou, ele também pode retirar, enfim. Tudo são apontamentos que, como a gente colocou aqui também do Tribunal de Contas, são apontamentos que não são, vamos dizer assim, que precisam tem a obrigatoriedade de serem modificados, são pareceres opinativos nesse caso. Muito provavelmente o vereador deve encontrar alguma forma aí também de trazer esse conjunto para que não perca essa oportunidade de aprovar o projeto. Conseguir a aprovação do projeto, a ideia do projeto em si. Exatamente. Também é uma discussão única, tá? Nesse caso, os dois projetos são discussão única, vale lembrar isso também. Maioria simples, 7 votos para aprovar ou para rejeitar, enfim. E aí são esses dois projetos aí, são bastante rápidos, assim, acho que da discussão do plenário, o que vai mais valer também, eu acho que vai voltar a ser essa questão dos adiamentos, das contas. Já foi bem discutido também ao longo aí de algumas sessões, né? Nas sessões também entrevistas, né, dos vereadores, falando sobre o assunto, discutindo tanto do lado da quem defende o projeto, como também é contra o projeto. Enfim, eu acho que a Câmara já está madura para poder levar esse assunto e debater e aprovar ou rejeitar. Legal. Bom, daqui a pouquinho a gente fala da sessão solene. Agora é a hora da gente ver como é que fica o tempo, né? Essa madrugada de terça que já começou chuvosa aqui na cidade de Jacareí, previsão do tempo do CPTEC-INPE. Começamos agora... esse tempo aí deve seguir encoberto ao longo de todo o dia, esse tempo com neblina e com nuvens carregadas, e a umidade do ar está em 78%, com 88% de possibilidade de chuva, e as temperaturas mínima e máxima vão variar de 16 a 25 graus. Já amanhã o tempo pode abrir um pouquinho mais, a nebulosidade perde força, mas ainda persiste em alguns momentos. O sol deve aparecer pela manhã e a umidade do ar vai ficar em volta de 82%, com 89% de possibilidades de chuva que podem cair no fim da tarde. As temperaturas variam entre 18 graus de mínima e 28 graus de máxima. Tá, então a previsão do tempo. Bom, você tem o hábito de utilizar o transporte coletivo ou não abre mão de se deslocar de carro? Vamos ver agora qual o meio de transporte mais utilizado pela população aqui de Jacareí, no quadro Povo Fala. Qual que é o meio de transporte que a senhora mais utiliza no seu dia a dia? Ônibus mesmo. Nunca gostei de aprender a dirigir, então não sobrou outra alternativa. Nem Uber eu não gosto muito, táxi não. Eu moro no centro, então aqui você tem facilidade para ir a todo lugar, a pé, e quando é necessário de um lugar para outro mais distante, eu vou de ônibus mesmo. Então, eu uso mais Uber, porque o transporte público ele demora muito. Aí eu prefiro usar o Uber, que é mais prático, mais rápido. Eu tenho meu carro pessoal, só utilizo mais necessidade, coisa urgente, mas eu utilizo muito o transporte público, né? Transporte municipal. Eu sou ônibus, aqui para Jacareí, né? E toda vez que eu precisei usar o transporte, sem problema nenhum, fui bem tranquilo. Ônibus.
Ônibus, eu uso ônibus. E quando não tem, né, devido ao horário de ônibus, eu ando a pé mesmo. Gosto bastante até de caminhar. Aí falamos de meio de transporte, o povo fala sobre o meio de transporte. Bom, os membros da Comissão de Estudos sobre a revisão do brasão de armas de Jacareí, você vem acompanhando aqui, já tiveram algumas audiências públicas sobre o tema, a TV Câmara fez matéria sobre isso. Eles se reuniram na semana passada para fazer um balanço de todas essas audiências públicas realizadas neste segundo semestre. O encontro serviu também para organizar as próximas ações do grupo. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Romero. A Comissão de Estudos da Revisão do Brasão de Armas de Jacareí se reuniu no começo de outubro para fazer um balanço das audiências públicas realizadas nos últimos meses. Os membros do grupo opinaram e deram sugestões de como se deve encaminhar os trabalhos da comissão a partir de agora. Durante meses foi feito um trabalho onde o que ocorreu foi um resultado meio que pífio, porque não houve muita informação para a população que não conhece, infelizmente, a ciência heráldica. E os historiadores também estão meio que conflitantes em relação aos ícones que gostariam de inserir no brasão de armas, que vão representar, afinal, são as insígnias mais importantes da cidade, que não devem ser muito descaracterizadas, já que o princípio básico de qualquer brasão de armas é manter a maior simplicidade possível, com poucos elementos. Quais são os próximos passos? Fizemos a avaliação das audiências, não tivemos o público e a participação esperada, mas fizemos a provocação, assim como eu fui provocada a sentar e começar a montar uma comissão para discutir essa questão da identidade do brasão da cidade. Nós vamos continuar a nossa discussão com esse grupo, com esse núcleo que ficou até agora, e vamos dar continuidade. A comissão foi criada em março deste ano e tem o objetivo de corrigir e alterar alguns pontos do brasão da cidade, seja por meio de outros desenhos ou apenas adequando as figuras de acordo com as regras da heráldica. É importante, óbvio, a participação da população de Jacareí, mas é necessário um pouco mais de tempo para que eles acostumem, né? Mudança sempre é difícil, né? Então é importante que a população se informe cada vez mais, que seja feita uma maior divulgação, para que a população possa aceitar os equívocos, tanto históricos quanto heráldicos, presentes no brasão atual de Jacareí. Eu acho que faltou informação, que a cidade merece um curso sobre heráldica de domínio que infere sobre isso, que os historiadores devem participar, que os professores todos da cidade deveriam se interessar mais pelo assunto e o poder público, os vereadores também deveriam se envolver um pouco mais. E depois também trabalhar o convencimento histórico da cidade. Notoriamente, nós estamos vendendo inverdades no brasão da cidade de Jacareí. Então, essa discussão vai continuar acontecendo. Então, agora a gente não sei quando, porque agora a gente vai tomar um novo processo, né? Nas audiências, foram apresentados 3 modelos de novos brasões de armas para membros dos 3 poderes, professores e sociedade civil. A comissão apontou os passos seguintes a serem dados pelos estudiosos envolvidos e não definiram um prazo final para que seja escolhido o novo desenho oficial. É interessante que seja feito já esse ano, né, o mais rápido possível, porque a gente ainda está unido, né? Depois vem as férias, carnaval, aí já começa a perder um pouco a força, mas brasão é um símbolo cívico da cidade, tem que ser dado um certo tempo, mas isso daí é o caminho que a gente seguir, que a sociedade responder, é o que vai determinar de fato o tempo. Para que o pessoal conheça de fato aonde está o equívoco no nosso brasão de armas e o que nós precisamos mudar. Aí sim eles vão ver que nós estamos preocupados com a história verdadeira do município de Jacareí. Foi um trabalho forte, todos fizeram a sua parte, nós, Sociedade Brasileira de Heráldica, fizemos a parte técnica, os historiadores fizeram a parte histórica, mas infelizmente ainda não chegamos num consenso. Esperamos que isso ocorra brevemente. Bom, tá aí, ainda não foi definido, né? As reuniões ainda vão acontecer para a gente ver quais serão os próximos passos para definir o novo brasão da cidade. Bom, a gente tem sessão solene amanhã, né, Rodrigo, em homenagem ao médico veterinário destaque do ano? Isso, exatamente. Antes da ordem do dia, né? As sessões agora
muitas das sessões solenes aqui da Câmara, elas têm sido realizadas no período prévio, anterior ao início da ordem do dia. E nesse caso não é diferente. Aí nesse caso esse diploma, essa solenidade é um projeto de autoria do ex-vereador Itamar Alves, de 2016. Na verdade, o projeto original era o médico e o médico veterinário, né? Eram duas categorias aí de profissionais. Só que por alguns anos os médicos eles não aceitavam, né? Não quiseram, não indicavam, não queriam participar, e aí agora ficou só o médico veterinário, que nesse caso eles são indicados por entidades que são de utilidade pública, vale lembrar isso, tem que ser de utilidade pública para indicar os homenageados. Nesse caso são duas veterinárias, o nome dela é a Andréia Zanarella e a Janaína Lima Leal. São as duas que vão ser homenageadas amanhã, e elas foram indicadas por entidades que atuam nessa área, né, da animal, enfim, de veterinários, mas que são de utilidade pública, são declaradas de utilidade pública daqui do município. Legal. Isso é importante a gente colocar, porque não é qualquer entidade, né, então não é qualquer... Não é uma clínica particular que está indicando, são as entidades, né, que atuam na área. Atuam na área que tenham esse título de utilidade pública. Tá certo. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês. Então, lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a sessão solene, que entrega aí o diploma ao médico veterinário de destaque do ano, e também, após essa sessão solene, você acompanha a 33ª sessão ordinária deste ano. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, quem estará aqui com a gente é o escritor Guilherme Mendicelli e o diretor de bibliotecas municipais aqui da cidade, o Bruno Vilagra. A gente volta daqui a pouquinho. E nem toda ela está disponível. 2/3 da água doce está congelada nos polos ou em geleiras. E apenas 1/3 forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes, durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença.
Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Dá pra fazer pesquisa, estudar. Você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição pro Enem 2018. É só entrar aqui em enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Fala aí, mano!
mano? Você que comprou moto só pra dar um rolezinho, vai ir pro trampo, se liga nesses dados. Quase metade dos acidentes fatal são tudo de final de semana, Joe. A maioria na madruga, Joe. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. O ciclista e o trânsito. Eu prometo respeitar a bike como veículo. Eu prometo sinalizar as minhas manobras e descer da bicicleta quando for atravessar a faixa. Eu prometo manter a distância de 1,5 m sempre que for ultrapassar. E eu prometo andar no sentido da via e respeitar a sinalização. Muito bem. Eu os declaro motorista e ciclista. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Nesse segundo bloco, quem está conosco é o diretor de bicicletas, eu ia falar, Bruno, Bibliotecas Municipais de Jacareí, o Bruno Vilagra, e também o escritor Guilherme Mendicelli. Bom dia a vocês, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane, obrigado pelo convite novamente. Vocês estão aqui para a gente falar da Feira Literária de Jacareí. Nós estamos falando a semana toda sobre isso, né, Leilane? Amanhã tem sessão, quinta-feira tem mais convidado para falar sobre isso. Sexta-feira tem Biblioteca Comunitária do Pedra Mar. Vai ter uma equipe nossa acompanhando também a abertura da Feira Literária. Importante falar de leitura. A feira está aí, né? Final de semana, sexta-feira a gente começa a feira, mas os preparativos já estão desde há 2 meses. Essa última semana a gente está correndo atrás aí dos últimos detalhes, com bastantes autores da cidade, uma feira que vai ser bastante vitrine nesse sentido. Muitas atrações culturais aí, sexta, sábado, domingo. Sexta a gente tem teatro infantil, domingo a gente tem teatro infantil também, tem apresentações musicais, ou seja, uma agenda cultural bastante variada, muito diversificada para o final de semana. Sexta, sábado e domingo, das 9 às 8 da noite. Das 9 da manhã às 8 da noite. Guilherme está aqui representando os autores da nossa cidade, né? Como é que é para você participar dessa primeira feira aqui em Jacareí, Guilherme? É muito prazeroso, né? Já tiveram outras ocasiões aí, a gente que trabalha com cultura e trabalha com literatura já há algum tempo, né? Na cidade, e a gente vê que muitas vezes a cidade fica com alguns intervalos ociosos de movimentações culturais, principalmente voltada para a literatura. E é muito feliz a gente ver uma feira do livro, da proporção da feira do livro, com 3 dias de programação, das 9 às 8 da noite,
com as escolas participando da feira, estando próximas a isso, né? As crianças estando com a literatura, em contato direto com a literatura e com outros tipos de arte. Então eu acho que é um resultado muito bacana para Jacareí, que a gente só tem a ganhar e continuar esse trabalho nos próximos anos. Mas essa feira eu acho que vai poder mostrar essa cara que a gente precisa para engrenar e crescer ainda mais em Jacareí. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a feira, vamos falar sobre as audiências públicas, né? Jacareí está realizando, a Prefeitura Municipal de Jacareí, realizando uma série de audiências públicas para discutir o plano diretor da cidade. Elas já começaram, estão agora na fase dos bairros, em algumas regiões da cidade. Você confere mais informações sobre a próxima audiência que acontece hoje. Fique atento às audiências públicas para a construção do Plano Diretor de Jacareí. Sua participação é fundamental. Dia 16 de outubro, às 19 horas, audiência pública na Escola Municipal de Ensino Infantil Professor Antônio Leles Vieira, localizada na Avenida Dr. João Vitor Lamana, número 72, no Parque Califórnia. Contribua! Dúvidas e sugestões, envie um e-mail para planodiretor@jacareí.sp.gov.br. Outras informações, acesse www.jacareí.sp.gov.br/planodiretor. Tá aí, fique atento então à sua participação, é lógico, tem alguma polêmica já em relação a isso, Defensoria Pública, algumas pessoas nos questionaram aqui no Facebook sobre as audiências. A gente recebeu a Cíntia, que está conduzindo esse processo junto com a secretária, lá na Secretaria de Planejamento. Então participe, faça também, fique por dentro desse evento, ainda vai ter que ser muita discussão para ser aprovado, vai passar pela Câmara, vai ter uma audiência pública aqui também, com transmissão ao vivo. E ao longo da semana, ao longo do mês, a TV Câmara vai divulgar todas as audiências públicas do plano diretor, também está lá no site da Prefeitura. Inclusive vão acontecer nessa fase nos bairros, para que as pessoas dos bairros não precisem se deslocar até aqui o centro da cidade e possam participar também, opinando em relação ao plano diretor desse ano. Isso aí. Olha só, o Poupa Tempo de Jacareí agora atende num novo endereço. Ele saiu lá da Avenida Getúlio Vargas e veio para a região central da cidade. Os serviços e os horários de funcionamento continuam os mesmos. Veja mais informações com o repórter Rodrigo Romero. O Poupa Tempo de Jacareí agora funciona neste novo endereço. É aqui na Praça dos Três Poderes, número 8, no centro da cidade, bem ao lado da Prefeitura Municipal. É onde ficava o antigo Hotel Piazza. Os serviços continuam os mesmos, desde tirar um simples RG até a revisão da sua Carteira Nacional de Habilitação. São 400 atividades oferecidas para a população. Junto com o Poupa Tempo, também foi transferido para cá o Detran, que vai vistoriar os carros numa área de mais ou menos 200 metros quadrados. O Poupa Tempo, a sua área é de 700 metros quadrados. E o endereço, o horário e o dia continuam os mesmos, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, e de segunda a sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 0800 772 3633. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Então, o novo endereço do Poupa Tempo, Detran, tudo funcionando centralizado aqui no Piazza, que é ao lado da Prefeitura Municipal, aqui no centro da cidade. Eles vão chamar ainda de prédio do Piazza por um bom tempo. Com certeza. Até chamar, não sei como que vai ser o nome oficial lá, mas vai ser o prédio do Piazza durante um bom tempo. Difícil. Bruno, aproveitar a tua presença aqui. O evento da feira ele se espalha não só pelo espaço físico da biblioteca, mas a gente tem o Parque dos Eucaliptos, né, ali, na mesma área. Vão acontecer coisas ali também simultâneas. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. É a nossa primeira iniciativa no sentido de transformar a biblioteca numa biblioteca parque, já que ela está dentro do Parque dos Eucaliptos. Não é? Então, uma boa parte das atividades culturais vão acontecer no Parque dos Eucaliptos. A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde também vão estar oferecendo serviços ali. Então, os espetáculos infantis, o show literario musical com os
os poemas do Guilherme vão acontecer também no palco do Parque dos Eucaliptos, né? É importante dizer, o Guilherme é um grande parceiro da feira, é um grande articulador, ajudou a gente bastante nesses meses aí, vai trazer bastante coisa, está agregando muito nesse trabalho aí, né? Durante a feira, é importante dizer que a feira é uma das atividades do programa Jacareí Cidade Leitora. Durante a feira nós vamos entregar para todos os alunos da rede pública municipal do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, um livro, né? Eles estão recebendo essa semana nas escolas o cheque livro e durante a feira eles podem ir lá fazer a troca do cheque livro por um livro da escolha deles. Você comentou que o Guilherme vai participar de um show aí, literário musical. Como é que vai funcionar isso? Vai ter um cantor, você vai recitar seus poemas? Dá para contar um pouquinho para o pessoal saber? Na verdade, eu que agradeço o Bruno pela confiança, né, de promover cultura na minha cidade. Para mim isso não tem prazer e não tem prazer maior que possa existir. E a gente criou um show, né, baseado no meu livro, 15º, que foi o livro de poemas que eu lancei o ano passado. A gente lançou um show literário musical, que é um show do Murilo Campuzano, que é um músico aqui de Jacareí, também de família de artistas, que vão ser inspiradas em poesias do meu livro. Então é um show de música popular brasileira, com algumas experimentações. Em alguns momentos eu vou recitar alguns poemas junto com a musicalização, mas na verdade as músicas foram adaptadas e musicalizadas por ele, e vai ter um show lá que vai contar também com um grupo, né, com um percussionista e também com um guitarrista. Em que dia que acontece? Vai ser no sábado às 6 da tarde, no palco do Parque dos Eucaliptos. Legal. E também vão ter rodas de conversas, né, que vocês vão proporcionar com os autores. A gente recebeu também a Ludmila, que é Ludmila Saharovski, que também é uma das autoras que vai participar, inclusive, da feira. Então, vocês vão ter esse momento que a população possa interagir com vocês, que são os escritores, e ter esse contato, né, de conhecer mais um pouquinho desse mundo da literatura? É muito importante, eu acho, né, principalmente para a nossa cidade. Posso falar de uma das mesas que eu vou estar participando e mediando, né? Que a gente, entre gêneros e gerações, né? Para a gente tentar entender um pouquinho dessa produção literária em Jacareí. A gente vai estar com o Elton Rivas também, que é um parceirão escritor, vai estar com a Fran Baliana e vai estar com a Ludmila. Então, o nosso intuito, pelo menos nesses momentos, é discutir a produção cultural em Jacareí, é discutir a literatura em Jacareí, entender um pouquinho essas gerações distintas e esses gêneros que acabam nascendo, que acabam produzindo, essas pessoas que estão fazendo cultura na nossa cidade e como que a gente pode enxergar isso. Aí o Bruno pode falar ainda mais de diversas outras opções a gente vai culturais. Estar também com a Academia Jacarense de Letras, né, oferecendo os livros, vendendo os livros dos autores da academia. E aí o espaço da biblioteca ele é heterogêneo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter a academia, a gente vai ter o pessoal do Batalha dos Trilhos, o pessoal do Coletivo Nandi, levando lá os livros de literatura marginal, né? Então isso é bastante importante, lembrar que a biblioteca é esse espaço do diálogo, né? Onde os diferentes se encontram para dialogar. Então, além dos autores de Jacareí, acho que a feira tem muito esse caráter de vitrine da cidade, da produção literária da cidade, das pessoas estarem próximas desses autores. É um espaço heterogêneo, né? A gente tem, então, desde a literatura marginal, uma literatura um pouco mais clássica, né? Essa literatura, enfim, mais difundida, enfim, dentro da cidade, muito da cultura hip hop, né? A gente teve a semana da Batalha dos Trilhos da Biblioteca, que foi uma semana que a gente discutiu muito sobre a cultura hip hop e essa importância de como essa cultura, que muitas vezes é vista de uma forma marginal, ela tem que estar, a biblioteca é um espaço privilegiado para esse tipo de diálogo, né? Ô Bruno, essa provocação, que não deixa de ser uma provocação à feira, né? De você convocar as pessoas da cidade, os autores da cidade a irem lá participar, ela te trouxe muita surpresa? Tem muita gente que acabou atendendo esse chamado. A gente tem uma quantidade grande de pessoas que escrevem, fora os que escrevem em blogs, Instagram, agora essas outras mídias digitais. Aqui na TV a gente sempre recebe pessoas que vêm aqui querer divulgar o seu trabalho. Você acha que a feira vai conseguir, nesse primeiro momento, refletir essa diversidade? Eu acho que é uma primeira iniciativa. A gente se prende um pouco, uma feira literária apenas a livros, né? Eu acho que você coloca muito bem. A gente tem autores de blogs, pessoas que publicam textos de maneira digital e que, nesse primeiro momento, uma feira literária de exposição, de venda de livros, a gente não consegue encaixar direito, né? Eu acho que fica um desafio para a próxima edição.
da feira, né? É sim uma provocação. A gente é uma cidade, nós somos uma cidade que tem aí uma produção literária bastante rica, né? Nós temos muitos autores. E acho que quando a gente abre o chamamento para que esses autores venham expor o trabalho deles, há muita procura nesse sentido, né? Então, acho que é importante a gente entender que Jacareí tem essa produção, que a gente pode fazer uma feira literária com os nossos autores, né? É um espaço de contato, né? Uma vitrine mesmo, porque a gente sabe quem produz livro, o Elton, o Guilherme estão aqui para dizer, a produção do livro, a impressão do livro e a venda do livro é um processo muito demorado, né? É um processo muito complexo e que muitas vezes não são todos esses autores que conseguem chegar nessa finalização. Eventualmente a feira pode se transformar também num veículo de divulgação desses autores que não têm exatamente um livro publicado, mas que não é porque não tem um livro publicado que não deixam de ser autores e de fazer parte dessa produção literária da cidade. Quer dizer, esse encontro também é positivo, né? Independentemente. Claro. E Guilherme, você está atuando aí como escritor já tem algum tempo, já veio aqui, participou várias vezes aqui com a gente. Como é que é o contato com essas outras pessoas que estão produzindo na cidade? Sei que você vai estar com um stand lá, você procurou fazer uma reunião de gerações, de escritores e colocar eles para conversar. Como tem sido esse trabalho? Assim como o Bruno, como responsável da biblioteca, né? Responsável também da prefeitura por estar viabilizando esse evento, eu me sinto responsável em fomentar a cultura na minha cidade e fomentar, eu sou um autor muito jovem, tenho 23 anos, então eu sei o quanto é difícil para os jovens e ainda tem muitos escritores que ainda têm dúvidas, ainda não sabem os caminhos, ainda têm os medos, os desafios do próprio artista para conseguir ter um livro publicado, para conseguir se inserir nesse meio cultural. Então, meu intuito é justamente isso, é agregar essas forças, porque quando a gente agrega, a gente discute, a gente dá oportunidade para o outro e, ao mesmo tempo, esse movimento se fortalece. Eu sempre costumo dizer, né, muito escritor reclama assim, ninguém compra meu livro. Antes de publicar, acha que vai ser um best-seller. Depois você fala assim, mas ninguém compra meu livro. Mas e aí? Quando que um escritor entrou numa biblioteca para comprar um livro de uma pessoa da sua cidade, de uma pessoa mais jovem, ou de um autor independente? E aí, sempre quando a gente fala essa reflexão, o autor para e fala assim, não se lembra uma vez que ele deu essa oportunidade. Então, acho que a gente vai estar lá com um stand, com alguns livros, muitos autores independentes de Jacareí vão estar expondo lá, outros livros infantis também. E o intuito é justamente esse, agregar nesse mesmo espaço para que um fortaleça o outro e quando está fortalecido esse movimento, todos vão sair ganhando junto. Não tem, só eu ganho ou o outro ganha. Não, a gente precisa juntar essas pessoas que falam a mesma língua na cidade para, a partir de então, criar esse movimento que é maior que o próprio escritor, que é maior que a própria cidade, que é um movimento que não tem limite para crescer e se desenvolver. E é isso que a gente tem que fazer. E para mim, eu me sinto no dever, como um fomentador cultural, incentivar isso na minha cidade. A importância, então, é a valorização da literatura, independente se o seu livro vende mais do que de outro autor. A fomentação da literatura e da cultura, né? Porque a cultura, ela tem que ser também comercial. Sabe, a cultura, muitas pessoas veem a cultura como um hobby, como... A produção cultural é um negócio e ela tem que ser tratada como um negócio e os artistas têm que entenderem que isso é um negócio para que a cidade entenda e para que as pessoas da nossa sociedade entendam que é um negócio, fomente, consuma cultura para que a gente possa produzir mais cultura. A gente está num momento hoje do nosso país que a cultura é uma grande salvação, a cultura e a educação. E é muito legal que a feira fomente isso para despertar justamente esses valores que se a gente não estimular agora, a gente vai mergulhar cada vez mais nesse colapso. Então, é nosso dever produzir cultura, é nosso dever fomentar a cultura. Não só como consumidores, mas também como artistas que promovem isso. Isso aí, a gente vai chamar um boletim rapidinho. A gente falou no começo que o Instituto Federal de São Paulo, sediado aqui em Jacareí, está com inscrições abertas. Então você confere agora como se inscrever e como também conseguir participar aí desses cursos que o Instituto oferece. O campus Jacareí do Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o curso técnico de informática, integrado ao ensino médio. Para participar, é necessário ter concluído o ensino fundamental e a seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. As inscrições devem ser realizadas pelo site ifsp.edu.br/processo seletivo, até o dia 20 de novembro.
Tá aí reforçado, então, o recado lá do Instituto Técnico Federal de São Paulo, campus de Jacareí. Olha, tem uma correção para fazer aqui no primeiro bloco. A gente estava falando sobre a sessão solene que acontece amanhã. Dentro da sessão ordinária, o Prêmio Médico Veterinário Destaque, na verdade são 2 homenageados. É um veterinário e uma veterinária. Então, nesse ano foram indicados o doutor André Eduardo Zanarella e a doutora Janaína Lima Leal. Eles deverão, então, receber amanhã a premiação aqui na sessão solene da Câmara Municipal de Jacareí. Bom, 12 horas, então, de programação praticamente durante 3 dias. Bruno, como é que tá aí o desafio? É um grande desafio, não é um desafio só encarado pela biblioteca, afinal de contas o programa Jacareí Cidade de Leitor é o programa da Secretaria de Educação, então todos os profissionais da Secretaria de Educação estão muito engajados, muito envolvidos nisso, não só a Secretaria de Educação, mas todas as secretarias, a Secretaria de Mobilidade Urbana, de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, né, todos eles estão muito engajados, a própria Fundação Cultural, lá com o meu parceiro Bruno Castro, também incentivando e dando um grande apoio aí para a feira literária, né? É uma ação que é da cidade, que é da prefeitura, não é da biblioteca, não é da Secretaria de Educação, é uma ação da prefeitura como um todo. Vocês vão atender aí diversos públicos, né? Vai ter participação das crianças, dos autores, todo mundo pode participar, a população inteira não precisa de ingresso, pode chegar lá e apreciar então aí o evento. Exatamente, das 9 da manhã às 8 da noite, segunda, sexta, sábado e domingo, não é? Vão existir não só palestras, mas oficinas, rodas de conversa. Para nada disso precisa de inscrição prévia, é só chegar lá na hora e participar. Às vezes vai estar limitada a capacidade do espaço, se for no palco ou se for dentro da sala de leitura da biblioteca. Só lembrando que por conta da feira literária, a biblioteca não vai realizar atendimento ao público de empréstimo de livros na sexta e no sábado, na medida em que nós vamos estar utilizando o espaço para a feira literária, né? Guilherme, qual a expectativa aí com a feira, primeira feira? Jacareí já deve ter, ao longo da história, não posso dizer que é o primeiro evento dessa magnitude, mas... Já tiveram vários. Várias na década de 80, a gente encontrou um jornalzinho na biblioteca, acho que você, quando esteve lá, eu mostrei para você, o Macedinho, e ali tem indicação de 2 feiras, né, e a gente sabe que aí depois, entre 2010 e 2015, houveram 3 edições de uma feira, mas aí uma feira mais num dia só, né? E teve a feira de literatura infantil que teve também na região central. Agora vamos dizer que é um evento que meio que juntou, né, todo esse histórico, né, essa caminhada. Juntou as forças, né? Acho que é preciso fazer isso, juntar as forças para atrair o público. A gente precisa trazer as pessoas para perto da gente, né? A prefeitura promove, mas a cidade precisa se apropriar disso. Quantas opções culturais, muitas vezes a gente sai de Jacareí para consumir cultura, a gente vai para a Feira de São José, que tem a Flim, vai para Monteiro Lobato, vai para Bienal do Livro em São Paulo. E por que não aqui na nossa cidade? Por que não estimular aqui? Então a expectativa é que, e ainda mais com a participação das crianças, né, e essa mobilização das crianças, que eu acho muito inteligente, com as famílias, é muito importante para a gente criar esse movimento, fora as pessoas que gostam de cultura, que tenho certeza que vê na programação vai ter alguma atração que vai se interessar, e a presença dessas pessoas lá enriquece e deixa mais forte a feira. Até porque não adianta ter só escritor lá, tem que ter leitor também. É importante que as pessoas se apropriem disso, que as pessoas vão ao espaço, né, para que a gente possa, nas próximas edições, também fazer feiras maiores, né? Afinal de contas, não adianta fazer uma feira de 3 dias que só tenha expositor e não tenha público, né? Lembrando, só preciso reforçar, os alunos da rede pública municipal do primeiro ano do ensino fundamental ao 5º ano do ensino fundamental, todos eles estão recebendo essa semana nas escolas o cheque livro, podem ir na feira literária nos 3 dias que ela vai acontecer para fazer a retirada do livro de literatura infantil. Vocês me deram uma programação completa aqui, eu não vou conseguir ler todos os eventos, mas tem algum lugar específico que a pessoa possa consultar essa programação? Ela já está disponível no site da prefeitura, está lá completa a programação bastante grande, não dá para a gente falar aqui. Acho que eu faço destaque aqui para a programação infantil. Sexta-feira a gente tem 15 horas no palco do Parque dos Eucaliptos, um espetáculo infantil, e no domingo, às 16 horas, também um espetáculo infantil. Isso é bastante bacana para a família levar as crianças, enfim.
né, para estarem lá na feira. Além disso, a gente tem as rodas de conversa, a gente tem conferências com o autor Tony Justi, né? A gente tem oficinas também, a gente tem o Pablo Moreno falando sobre literatura na sexta-feira à noite. Então, enfim, muita coisa aconteceram nesses 3 dias. Site da prefeitura lá, jacareí.sp.gov.br, tá aí o site esse é o da Câmara, tá escrito da Câmara, mas é da prefeitura, site da Prefeitura Municipal de Jacareí, jacareí.sp.gov.br. Qualquer coisa, vai no Google, procura lá, você vai encontrar. Welton, até para reforçar isso aqui, vocês estavam falando muito assim, não dos autores publicados, até tem... E a programação vai oferecer muito sobre isso, algumas oficinas, eu posso citar 2 aqui, para esses autores mesmos que estão começando, Então vai ter uma oficina com o Marcelo Machado sobre poesia na internet. Então ele tem um blog que tem vários 1000 seguidores. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência de como que ele produz poesia de forma online para as pessoas da rede. E vai ter uma oficina de crônicas com o Daniel Corrá, que é um jornalista lá de São José, que vai também discutir alguns autores e discutir um pouquinho dessa técnica. E é importante para todo mundo que tem o desejo de escrever, seja como hobby, seja como profissional, se apropriar dessas oportunidades, porque são caminhos e quando a gente se conecta, a coisa flui. Isso aí. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Boa feira para todos. Obrigado, boa feira para vocês Jacareí. todos lá. Estaremos. Vamos lá. Bom, oportunidade não falta, né? Fica o convite, então, mais uma vez, para você que está em casa. Não vão faltar opções para as crianças, para as pessoas mais velhas, para as pessoas que querem aprender a escrever um livro, uma crônica. Bom, opção não falta. Dá uma conferida no site da Prefeitura para você acompanhar toda a programação da Feira Literária que acontece a partir de sexta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigada pela sua participação, por sua audiência. Bom dia, fica por aqui. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. Sintoniza também 61.4 UHF ou nos assista 24 horas também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar as reprises do Bom Dia Jacareí logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. E amanhã, não se esqueça, a partir das 9 da manhã, temos a 33ª sessão ordinária deste ano, 2 projetos na ordem do dia e uma sessão solene. Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Um abraço a todos vocês, até lá.